Boa noite a todos. Me chamo Luiz Almeida Santos, tenho 43 anos e atualmente moro no estado de São Paulo. Já vou ser bem direto para que vocês melhor me entendam. Eu nunca acreditei em histórias que envolvem o folclore, mitos e superstições. E muito menos quando tentavam me convencer que o tal do lobisomem realmente existia. Como diz um conhecido ditado popular, para mim era conversa para boi dormir. Mas infelizmente tudo que eu desconhecia sobre esta criatura infernal acabou mudando da água para o vinho. Tudo começa a partir do momento em que eu sou convidado a trabalhar em uma reforma de um velho casarão, que se encontra localizado em uma serra bastante conhecida. O lugar era chamado de Serra do Corvo Branco. Tal lugar se encontra localizado no estado de Santa Catarina. Para ser mais exato, entre as cidades de Urubici e Grãos. Então, família, comenta aí embaixo. Alguns de vocês conhecem essa região? Como eu já me encontrava desempregado há um bom tempo e as contas já vinham apertando, eu vi aquela chance como uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Então eu não hesitei e confirmei a minha viagem. Depois de passar boa parte da madrugada e também da manhã na estrada, finalmente eu cheguei até o meu destino. O lugar durante o dia era muito bonito. Lindas paisagens e uma densa mata que se perdia no horizonte. Mas durante a noite, muito pouco conseguia se enxergar, pois não havia luz elétrica no alto daquele morro. Isso mesmo, o lugar ficava localizado no alto de um morro. Vocês conseguem imaginar o breu da noite, perdurando por todos os cantos de um lugar que se encontrava em meio a uma densa mata? O lugar durante a noite parecia o cenário de um filme de terror. E eu acabei notando também que tão logo eu cheguei na velha pousada, os trabalhadores que já se encontravam naquele lugar me olhavam com um ar de muita desconfiança. Era óbvio que no momento em que eu vi os seus semblantes, a primeira impressão que eu tive é que eles pareciam intimidados com alguma coisa. Mas depois de uma semana trabalhando em meio a todos eles, eu já havia feito boas amizades. Todo final de semana o patrão tinha por costume trazer bebidas e também muita carne. E desta forma, todos nós passávamos o final de semana bebendo e sapecando um osso, em uma churrasqueira completamente improvisada e feita com alguns pedaços de tela. Lembro-me que durante a terceira noite que eu estava naquele lugar, alguns homens começaram a cochichar entre si. Eles pareciam assustados, e seus olhares não se desviavam da mata. Mata esta que se iluminava com o fogo da churrasqueira. Foi então que eu ouvi um dos trabalhadores mais velhos, conhecido por todos como o Sr. Tobias, se pronunciar. Aquele homem acabou falando que antes da meia-noite, todos teriam que estar dentro do velho casarão. Dá para imaginar? Ao todo éramos um total de 14 trabalhadores em volta do fogo. E de todos ali presentes, somente eu discordei com as palavras daquele velho senhor. Foi então que eles começaram a me contar que coisas estranhas vinham acontecendo. Sempre quando chegava o último final de semana referente ao término do mês, uma criatura completamente negra aparecia naquele lugar. E junto com ela, o medo e a desgraça caminhavam lado a lado.
Quando perguntei para eles sobre o que eles estavam falando, mais uma vez Sr. Tobias acabou se pronunciando. Mas desta vez ele acabou me perguntando: meu jovem, me responda. Você acredita em demônios que se aproveitam da noite para perturbar as pessoas e até mesmo ceifar a vida daqueles que estiverem em seus caminhos? Ouvir aquilo daquele homem me deixou um tanto assustado, mas bastou ele pronunciar que o que vinha trazendo o terror àquele lugar era um lobisomem para que eu não aceitasse as suas palavras. Então acabei dando muitas risadas. E acabei falando que depois de ter bebido tudo que bebeu, ele iria começar a contar historinhas para pôr medo naqueles homens. Mas no momento em que olhei ao meu redor, vi que todos os companheiros de trabalho se encontravam calados. Todos me olhavam com aquele mesmo olhar de desconfiança de quando eu cheguei naquele lugar. Para mim aquilo foi como um sinal que seu Tobias, de certa forma, não estava jogando palavras ao vento. Aqueles homens não falavam nada. Somente confirmavam as palavras daquele velho através de seus olhares. Por um pequeno momento, houve um silêncio assombroso em meio àquele lugar. Mas logo retornamos a cuidar da carne de nossas vidas. Então, conforme as horas iam se passando, muitos dos companheiros de serviço começaram a se recolher para dentro da casa. E por fim, acabou ficando somente eu, o Sr. Tobias e um dos serventes da obra para fora do velho casarão. Não demorou muito para que começássemos a ouvir barulhos em meio à mata. A impressão era que um tanque de guerra vinha derrubando tudo que estava à sua frente. A cachorrada que se encontrava ao nosso redor, de imediato correram em direção ao som que vinha ao nosso encontro. Era nítido que os cachorros estavam apanhando de algo desconhecido em meio à mata. Mas foi então que eu acabei notando que, em meio aos latidos, era possível ouvir um som bastante estranho. Parecia um grito quase humano, um som bastante agonizante, de algo que parecia sofrer de dor. Foi então que, no mesmo momento que nos levantamos para ir para dentro, eu acabei firmando meus olhos em direção à mata e acabei vendo algo que eu mesmo não acreditava que existia. O que eu acabei vendo surrando os cachorros era uma criatura completamente negra. Seu corpo era esguio e magro. Sua cabeça parecia quase como de um lobo. E sua arcada dentária parecia se projetar para fora de sua boca, deixando expostos seus grandes dentes. O ataque foi iminente. Tão logo corrimos em direção à casa, aquela coisa correu em nossa direção. E o primeiro a sofrer seu ataque foi o velho Tobias. Com o impacto da pancada, ele foi lançado longe. Os homens que se encontravam dentro da casa, em uma tentativa de nos ajudar, acabaram correndo em nossa direção com facões e enxadas. Mas a criatura parecia não se intimidar. E aos poucos foi derrubando um a um. Por muito pouco não fomos todos mortos. Ao longe era possível ouvir o som do motor de um carro. Era o nosso patrão. Ele viu a criatura nos atacando. A única coisa que ouvimos foi o estampido de vários tiros que foram disparados na direção da criatura. Eu acabei vendo aquele ser correr em direção à mata e cair no chão. Então, quando o nosso patrão acabou chegando mais próximo de todos nós, tratamos de ajudar os companheiros que sofreram o ataque.
Graças a Deus todos estavam bem. Mas quando resolvimos olhar novamente na direção em que aquele ser estava caído, para o nosso total espanto, aquela criatura já não se encontrava mais lá. Aquela foi uma noite assombrosa para todos nós. Mas ainda não havia acabado. Pela manhã, tão logo tomávamos o café, o celular do nosso patrão começou a tocar. E por seu olhar dava para notar que algo grave havia acontecido. E depois daquela ligação, nosso patrão acabou nos comunicando que o dono de todo aquele lugar estaria chegando de viagem naquele dia. Provavelmente logo após o almoço, ele estaria nos fazendo uma visita. E foi isso mesmo que aconteceu. Tão logo as horas se aproximaram das 14 horas, o homem chegou com a sua filha, que, diga-se de passagem, era uma linda jovem de uns 21 anos. Ela se chamava Rúbia e parecia estar bastante envergonhada. Enquanto seu pai fiscalizava a obra e marcava os pedidos de materiais que iriam faltar, Rúbia caminhava ao seu lado olhando somente para o chão. Sempre estava cabisbaixa. Foi então que, antes deles irem embora, aquele homem agradeceu a cada um de nós pelo ótimo trabalho feito. E também comunicou que passaria o resto do dia e também da semana na cidade, pois ainda tinha algo muito importante para resolver na cidade. Mas foi neste momento que todos nós acabamos ficando muito surpresos. Nosso patrão perguntou se ele precisava de ajuda, e de imediato ele respondeu que não, pois as autoridades da cidade mais próxima já estavam investigando o caso. Todos ficamos pensativos neste momento. Foi então que o velho Tobias acabou perguntando o que havia acontecido para envolver a polícia. E aquele homem acabou nos relatando. Sua filha, uma noite atrás, havia sido encontrada completamente nua em uma estrada rural. Ela estava ferida, pois havia recebido um tiro em seu abdômen. Neste momento, a menina olhou em minha direção e disse que havia sofrido uma tentativa de sequestro, mas este ocorrido não houve êxito. E por este motivo acabaram atirando nela e a deixaram na estrada para morrer. Não sei se todos os trabalhadores, assim como eu naquele momento, chegaram a pensar a mesma coisa. Mas a única verdade era que a menina se encontrava a muitos quilômetros da onde estávamos. Todos nós sabíamos que um tiro havia acertado aquela criatura durante uma noite atrás. E aí? O que vocês acham? Eu acredito que a criatura que nos atacou durante aquela noite era sim um lobisomem. Mas seria possível que a menina fosse a criatura? Cordiais uivos a todos. Boa noite. Tá aí, família. Relatinho macabro, hein? E aí, deixe nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam deste relato. E eu confesso que eu fiquei bastante surpreso. E sim, acredito que esta menina deveria ser a criatura. Quem sabe, uma lobanil ou uma lupina. Por saber que aquele lugar já eram as terras de seu pai, já vinha frequentando o lugar. Família, também gostaria de já estar deixando esse comunicado aqui para vocês. Este é um teste que eu estou fazendo. Se vocês gostarem do vídeo deste formato, o que vocês acham de logo o canal INS Oculto estar fazendo uma live para estar falando sobre lobisomens?
suas formas, pactuados e puro sangue ou sina. Também estar tirando as suas dúvidas e estar ouvindo seus relatos. Eu acredito que seria bastante interessante estar dividindo experiências com vocês. E também sei que vocês devem ter muitas dúvidas. Cordiais uivos. E até o próximo vídeo.